Oi meninas de Psicossociologia da Moda, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai terminar de discutir o texto do Bauman e do May, Estilos de Vida, Produtos e Mercados, e vocês vão ver que tem tudo a ver com moda, né? Como que a moda se insere nessa criação de estilos de vida, produto e mercado. Eu queria, antes de começar, agradecer todo mundo pela participação no fórum e dizer para vocês continuem respondendo as tarefas que eu passo. Isso vai ser importante para a nossa avaliação no final da disciplina. Tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, entender um pouco o que o Bauman e May estão propondo com esse texto, Estilos de Vida, Produtos e Mercados. A primeira parte do texto, os autores trabalham essa questão, né, de que a gente está estruturado enquanto sociedade nessa ideia de que a compra é aquilo que vai definir o que nós somos, né? Então eles discutem isso de diga-me o que compro e eu te direi quem é, com quem você anda. Então o ser no mundo está diretamente relacionado ao que consumimos. Ele usa, por exemplo, como exemplo, o fato de a reprodução humana, por exemplo, ser marcada como uma das principais, para qualquer espécie, né, na verdade, ser marcada como uma das principais, um dos principais elementos da sociedade, da vida humana, né, da vida. Então, se a gente não tiver reprodução, a gente não vai ter espécie, não vai ter novas gerações. Só que o que é interessante na reprodução humana é que, a partir do momento que você se torna pai e mãe, isso está permeado por efeitos de consumo. Então, você só vai ser um bom pai ou uma boa mãe se você tiver determinados comportamentos de consumo que vão se reinventando e vão se recolocando a cada nova geração. Então, por exemplo, na geração dos meus pais, provavelmente eles tinham que garantir roupas, alimentos e remédios. Na minha geração, alguns brinquedos, obviamente, mas na minha geração, por exemplo, ser bom pai e mãe também está associado, por exemplo, a você colocar uma grade de proteção na janela da sua casa, porque isso vai garantir que seu filho não pule da janela, né? Então, é claro que isso se complexifica naquela discussão inicial que a gente viu sobre a questão das tecnologias. Então a gente poderia colocar, sei lá, uma infinidade de tecnologias que a gente coloca dentro do universo da paternidade e da maternidade, como babás eletrônicas, né, termômetros ultrassônicos, berços tecnológicos, enfim. Você vai colocar uma série de coisas que o discurso vai ser de cuidado, de garantia da proteção da vida, mas no fim, no fundo, de certa forma, te colocar dentro de um universo de consumo sem fim, tá? Ele fala também daquilo que os autores chamam de identikits, né? Que seria essa ideia de privatização da formação da identidade, ou seja, a nossa identidade ela é cada vez mais privatizada, né, na sociedade contemporânea. Então a gente é autor dessa identidade, mas ao mesmo tempo a gente precisa escolher uma série de grupos a fazer parte, né? Só que nas sociedades contemporâneas esses grupos estão disponíveis, né, em seus diferentes kits, e aí você pode só ir lá e escolher o kit que você quer fazer parte, né? Então a gente é, de certa forma, assistido pelo próprio mecanismo de consumo a pertencer a um determinado estilo de vida. Não basta, por exemplo, você ser pai, você tem que ser um pai que é um pai esportista, mas também você pode ser um pai que é um pai ligado a, sei lá, motoqueiro. Então você escolhe o seu identikits, se conecta com esse identikits e vai se moldando. Então seu consumo, seu modelo de consumo, seu estilo de vida, suas formas de consumo, tudo isso vão estar relacionados a essa escolha que você fez da identikits.
certo? Por exemplo, qual é o anúncio que pertence ao seu estilo de vida? Você pode escolher, né? Você pode pegar lá, eu me identifico mais com um grupo que respeita a diversidade, que respeita os LGBTs, então eu posso ir lá e consumir a escola, ou então eu posso ser uma geração de mulheres feministas e ir lá consumir outro tipo de cerveja. Então não importa, a qual grupo você está conectado, você sempre terá um discurso que fala desse grupo. É claro que você tem discursos maiores e discursos menores que prevalecem, né? E hoje a gente vê uma tendência à diversidade na propaganda, mas nem sempre foi assim e a gente sabe disso. Outra coisa é o consumidor, ele deve ser inflexível aos seus desejos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o que os autores estão falando aqui pra gente? Eles estão falando que não é exatamente a gente que vai escolher o que a gente deseja. Na verdade, há todo um efeito contemporâneo que vai garantir que a gente escolha determinadas coisas. A própria ideia de moda está diretamente relacionada a esse fenômeno. Quer dizer, quanto mais a moda muda, se altera, mais a gente fica impossível de garantir manter certas formas de consumo. Por exemplo, você tem uma camiseta que você ganhou na década de 80 e essa camiseta ainda te serve muito bem, ela tá novinha, ela tá perfeita, mas ela não tem uma moda, ela não tá no contexto contemporâneo, ela não te atualiza, né, para esse contexto contemporâneo. Então você imediatamente descarta, ainda que para sua função original, ser a minha camiseta que vai me abrigar do frio e do tempo, ela funcione, ela não vai mais funcionar como atualização de estilo e não vai mais funcionar para você simbolicamente ter um status de pertencimento ao grupo, né? Então você precisa ter os sinais corretos de pertencer ao grupo. E até, inclusive, usar uma camiseta da década de 80, meio retrô, tal, não sei o quê, pode te colocar num status de pertencimento ao grupo, mas você precisa ter os símbolos corretos. Não é só usar a camiseta dos anos 80, você precisa ter aquela jaqueta rasgada, você precisa ter aquele tênis específico. Então, ainda que a gente incorpore certas autorizações, que é com essa moda de brechó, por exemplo, de você ir lá e pesquisar, você tem certas coisas que você precisa consumir que vão garantir que você está nesse grupo específico, tá? Então, é isso que essa é uma das questões que permeiam a questão das tribos. E aí os autores vão falar o que nos diferencia enquanto tribos, né? As tribos de hoje para as tribos, por exemplo, dos primeiros colonizadores que vieram para o Brasil, né? O que nos aproxima seria essa ideia de que a gente sempre tem que abrir mão, de certa forma, das nossas individualidades em nome do coletivo. Isso é o que nos aproxima. Agora, o que nos diferencia, o que faz de nós o que os autores chamam neotribos? É que essas neotribos estão 100% orientadas pelo consumo. A gente não tem mais aquele conselho. O que fazia uma pessoa ser aceita de uma tribo, nessas tribos mais primitivas? É justamente a autorização social, o nome do pai, o sujeito, o ancião que ia lá e falava, essas pessoas fazem parte da minha comunidade. Né? Hoje não é isso que nos autoriza a fazer parte de uma comunidade. O que nos autoriza a fazer parte de uma comunidade é justamente as nossas escolhas de consumo. E, claro, essa entrada para o consumo é o que os autores falam que é uma entrada de forma heterogênea, ou seja, um controle heterogêneo. Porque o mercado, ele guarda essa entrada para as neotribos e você, de certa forma, você está o tempo todo sendo compelido a escolher a tribo que você quer pertencer, né? Então você tem essa falsa sensação de liberdade, né? O acesso ao consumo, ele orienta os sujeitos nessa
nesse comportamento, mas ele dá essa falsa sensação de liberdade. Então eu olho um tênis da Nike e eu falo, eu posso ser uma corredora, é só eu ir lá e comprar o meu tênis da Nike. Eu posso participar desses ambientes de consumo, eu posso estar no centro do campo de futebol, né? Basta eu querer, mas eu posso não querer. Então eu posso, em vez de escolher ter um tênis da Nike, eu posso escolher ter um tênis de caminhada ao ar livre, um tênis de skatista que me leva para uma tribo diferenciada, um tênis de caminhada nas montanhas, não importa. O que importa é que eu tenho essa sensação que eu sou autora da minha liberdade de comportamento, certo? Porém, essa sensação, né, essa ideia equivocada de que a gente tem liberdade, né, esse desmantelamento que os autores chamam de todas as limitações das nossas liberdades, e ao mesmo tempo a propaganda falando que a gente que é responsável, né, pelo que a gente consome, então a gente que decide o que eu vou consumir. Eu posso consumir uma Mercedes, eu tenho essa liberdade, eu posso entrar nesse universo, eu posso sentar nesse carro e andar por essas ruas magníficas com esse pôr do sol lindo. Então, só que há uma contradição aí, né? Ao mesmo tempo que eu sou livre e sou responsável pelo que eu consumo, silencia na sociedade a real condição do sujeito, que é aquele nem sempre vai conseguir consumir determinadas coisas, certo? Então, aí a gente vai só finalizando esse debate, depois a gente vai debater mais o texto. Eu espero que vocês tenham lido, porque é um texto muito divertido, muito interessante e nos ajuda inclusive a compreender a nossa condição humana, de essa sensação contemporânea do que os autores chamam de estado de privação, né? Porque assim, a gente é livre para consumir, a gente é livre para fazer as escolhas e a gente só não consome porque a gente quer. Então a gente entra nesse estado constante de privação, porque a partir do momento que eu decido, né, consumir, eu vou lá, consumo e estou naquela tribo, estou incluída naquela tribo, mas eu entro nessa sensação estranha de que há algo faltando, porque eu preciso constantemente me atualizar, frequentemente estar em outra situação de consumo que não aquela que eu tenho. Então, para os autores, advém daí o mal-estar da sociedade contemporânea. Talvez alguns autores vão dizer que advém daí a grande ansiedade das novas gerações, que é essa sensação de não pertencimento. Apesar de eu poder pertencer a tudo, eu não pertenço a nada. E fica sempre aquela sensação de mal-estar, certo? Mas a gente tem que lembrar, pessoal, que esse estado de privação, na verdade, são as rodas da produção e do consumo, que são lubrificadas pela atividade frenética de projeção contra os perigos da acomodação. O que a gente quer dizer com isso, pessoal? Se você, consumidor, se acomodasse, falasse, eu não preciso de mais nada, eu tenho tudo, eu tenho camisetas, eu tenho minha casa, eu tenho minhas roupas, eu tenho meu bem-estar, eu tenho meu estilo de vida simples, né? Eu não quero muita coisa. Se isso acontecesse na sociedade, o que aconteceria com o mercado? O que aconteceria com essa tão falada economia, né? Ou, enfim, ela entraria em colapso. O que faz a gente consumir freneticamente o tempo todo é justamente essa sensação de privação, esse estado de querer ser livre e encontrar outras coisas que a gente não tem, tá? Então, é importante a gente refletir justamente sobre isso, principalmente para a gente entender que está para além da gente, entende? Essa posição de consumidor a qual a gente vai se inserindo na sociedade e a gente está imerso nela o tempo todo, não é algo que a gente controla, é algo que já está ali, com o que você tem que lidar.
É claro que quanto mais consciência você tem dessa roda do consumo, como que ela se fortalece, como que ela se organiza, mais consciência você vai ter sobre seus próprios atos de consumo. Então é importante a gente pensar sobre o consumo, principalmente para entender o quanto ele nos impacta, tá bom? Então é isso, hoje a gente vai para a nossa discussão. Muito obrigada pela audiência. Deixem comentários aí do que vocês acharam dessa aula. E na aula de hoje a gente discute e depois a gente vai lá para a atividade do fórum, tá bom? É isso aí, um beijo grande, até daqui a pouco.